Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para apresentar a você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical e dessa feita estaremos comentando sobre a lição de número 5, lição que traz por título Como Ler as Escrituras. Essa aula vai ser ministrada agora no próximo domingo, 30 de janeiro de 2022, em nosso templo sede ali na Rua Cônigo Tobias, número 168, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Pindamonhangaba. Nós queremos, desde já, convidar a você, que nós já retornamos com as nossas aulas presenciais. É importante a sua participação ali conosco e também deixamos aqui um convite para você, né? Compartilhe esse vídeo, faça chegar ao maior número de pessoas possíveis, porque dessa forma estaremos trabalhando também em divulgar a palavra de Deus àquelas pessoas que ainda não a conhecem, ou se a conhecem, né, estão um pouco desatualizadas. É bom estarmos sempre atualizados com a palavra de Deus. Muito bem, lição de número 5 tem por título Como Ler as Escrituras. O textual da nossa lição, ele está dizendo assim: E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 30. Verdade prática destacada na nossa lição diz assim: As técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Nós vamos discorrer durante a lição para entendermos o que o autor da nossa revista quis nos transmitir, qual a ideia que ele quis nos dar a respeito destas palavras, ok? A nossa lição, ela está com o texto bíblico baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do verso 26 ao 30. Você pode ler todo o capítulo 8, né? Nós vamos ver que nessa passagem é a passagem que Filipe desce do caminho de Jerusalém que vai para Gaza, né? Que estava deserto, e nesse caminho ele encontra uma carruagem, né? E a carruagem era de um eunuco, mor da rainha dos etíopes, e ele estava lendo as escrituras. E foi quando então Filipe o abordou e fez essa pergunta que está em nosso textuário: Entendes tu o que lês? E ele estava lendo o profeta Isaías, inclusive, né? Então, baseado nesse texto, Filipe foi e explicou para aquele homem a quem se referia o profeta, que se tratava de Jesus Cristo, né? Então, nós temos que, a partir desse princípio, que nós aprendemos a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, entender a Bíblia, né? Durante todo esse trimestre estamos vendo isso. Nas lições anteriores já vimos a inspiração plenária da Bíblia, a autoridade divina da Bíblia, a infalibilidade da palavra de Deus, né? Já discorremos sobre os dados históricos, até a estrutura gramatical da Bíblia. Semana passada foi ministrada esta aula, né? E nós vamos entender que tudo isso nós temos por objetivo ganhar almas para Cristo e ensinar aqueles que não conhecem o verdadeiro significado da palavra de Deus, porque muitas teorias são levantadas, muito se discute sobre a Bíblia, mas para nós a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é infalível, ela é a que nos orienta, né? É o livro que Deus nos deixou registrado tudo aquilo que nós precisamos, primeiramente para ter uma vida boa aqui nessa terra. E o mais importante, adquirirmos a vida eterna através do sacrifício salvífico de Jesus Cristo. A nossa lição, ela está dividida em 3 tópicos principais. O primeiro tópico fala: a Bíblia precisa ser interpretada. Dentro desse tópico, nós temos o primeiro item, a importância da exegese. Nós vamos estudar direitinho o que é isso. O segundo item fala as limitações dos leitores. O terceiro item fala a natureza das escrituras. O tópico de número 2, tópico principal de número 2, é pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Primeiro item, a autoridade da Bíblia.
Segundo item, a iluminação do Espírito Santo. Vamos ver porque nós não estamos tratando aqui de inspiração do Espírito Santo, e sim iluminação do Espírito Santo, né? O terceiro item desse segundo tópico fala o valor da experiência. O terceiro e último tópico vai trazer regras básicas de interpretação. Embora esse item aqui já esteja dado um preâmbulo para ele no primeiro tópico, nós vamos entrar um pouco mais em detalhes nesse terceiro tópico. Dentro desse tópico vai ser o primeiro item. A escritura é a sua própria intérprete. Segundo item, princípios de interpretação bíblica. Terceiro item, os perigos da hermenêutica pós-moderna. Conclusão, nós estaremos então ministrando esta lição dentro dessa estrutura que temos explanado para você. Voltando então ao primeiro tópico principal da nossa lição, né? Como introdução, nós podemos dizer a você que a leitura das escrituras, né, ela não é só um dever, não, ela é um dever e um privilégio, porque é um privilégio para nós termos em nossas mãos, nos dias atuais, ainda um livro que, embora escrito há muito tempo, né, nós vamos ver daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso, há muito tempo ser escrito, diversos autores, culturas diferentes, épocas diferentes, período histórico diferente, culturas diferentes, né, mas ele permanece atual até hoje, e Deus, na sua infinita misericórdia, permitiu que esse livro chegasse até nós, porque é a instrução divina para a nossa vida aqui nessa terra, né? Então o próprio apóstolo Tiago, ele alerta que nós devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, né? Está lá em Tiago capítulo 1, verso 22, para você conferir na sua casa tranquilamente. Muito bem, primeiro item, a Bíblia precisa ser interpretada. Para nós começarmos a entender isso aí, nós temos que trazer um termo aqui, que é um termo técnico, né? É um termo que vem do grego, e esse termo é exegese. É muito discutido nas escolas teológicas, né, nas faculdades de teologia, né, nos cursos teológicos, e essa palavra exegese. Exegese no grego é ex, né, exegese, trazer para fora, né, fora, e a palavra é juntada com a palavra agen, então ex-agen. No português, essa palavra é traduzida como exegese. O que significa isso? Literalmente significa trazer para fora. Em todos os livros, em qualquer literatura que nós lermos, nós temos sim que interpretar o que o autor estava querendo nos transmitir, né? Seja ela um romance, seja ele uma história fictícia, ou seja ele um conto de fadas, né? Nós temos que entender o que o autor estava querendo transmitir para nós dentro do seu descritivo, da sua escrita, né? Então, a exegese ela é uma ferramenta que nos auxilia a tirar informações, né? O alvo da exegese é deixar que as escrituras digam o que o Espírito pretendia no seu contexto original. Às vezes nós somos obrigados a recorrer, né? Uma das coisas muito interessantes para entender melhor a Bíblia é nós conhecermos um pouco de grego, um pouco de hebraico, né? Que são as duas línguas básicas da Bíblia, nós já vimos isso anteriormente, né? Nas estruturas bíblicas que nós estudamos recentemente, e dentro dessa estrutura da Bíblia, embora tenham mais, são basicamente três, com uma pequena variação em siríaco, né? Muito pequena, bem considerado pelos teólogos às vezes, mas são três básicas: grego, hebraico e aramaico. O aramaico, na realidade, é um dialeto do hebraico, né? Então, o aramaico pode ser suprimido e ficar só com o grego e o hebraico. Se nós conhecermos bem a língua grega e hebraica, nós teremos condições de trabalhar muito melhor a interpretação da Bíblia Sagrada. E ela precisa ser interpretada. E é interessante notar que quando nós lemos a Palavra de Deus, estudamos a Palavra de Deus, o próprio profeta Daniel, né? Antes de ter a revelação de como seria o final dos tempos, né, tá nas famosas 70 semanas de Daniel, capítulo 9 de Daniel, no versículo 2 do capítulo 9, ele começa dizendo assim: e eu entendi pelos livros, olha só, o que queria dizer os profetas. Então, ele interpretou o livro para poder entender o que estava ali.
nós vamos ver que esse entendimento das Escrituras, ela passa por essa exegese. Nós temos que ler e entender e procurar, pelo menos, nos posicionar de formas a entender do que o autor original, o autógrafo, no caso, né, nós estudamos isso já, o autógrafo do livro, aquele que fez, o que escreveu realmente o livro, ou ditou para que outro escrevesse para ele, no caso de Jeremias, por exemplo, né? O escriba dele era Baruque, né? O livro de Atos dos Apóstolos fala muito de Paulo, Pedro dos Apóstolos, e quem escreveu foi Lucas, né? Então nós temos que pegar o que ele estava querendo dizer no momento em que ele estava, e para isso nós precisamos sim conhecer a língua, conhecer a cultura, conhecer o momento histórico em que eles viviam, né, as circunstâncias que os cercavam, porque cada narrativa que nós fazemos, ela traz conosco aquilo que nós vivemos no presente, né? Então é o presente deles, que para nós é passado, é o que determinava às vezes aquilo que ele estava querendo dizer, né? Então, nós não podemos pegar na Bíblia, por exemplo, e tentar inventar alguma coisa que o autor queria dizer. Não, ele escreveu alguma coisa, ele queria dizer, nós temos que procurar extrair da leitura o que o autor realmente queria nos dizer, levando em consideração todos essas nuances, né, de cultura, de época histórica, de recursos literários, né, a própria literatura, ele tinha o seu estilo literário. Deus não tirou o estilo literário dos autores, né? Eles escreveram com seus próprios estilos literários. Então é muito importante isso. E esse termo técnico que define essa maneira de estudar a Bíblia é exegese. Ok? Muito bem. O segundo item desse primeiro tópico fala as limitações dos leitores. Embora a Bíblia, nós temos a fé que a Bíblia foi traduzida dos originais, esses originais ainda existem, né, na biblioteca em Jerusalém, como eu sempre trouxe para vocês, a maioria deles, ou melhor, a totalidade deles existe lá ainda, né, os manuscritos originais, e também os manuscritos que foram copiados depois, né, que também tem guardados fiéis à tradução original. Então, quando nós pegamos a Bíblia, nós entendemos que a Bíblia ela é correta. Mas o problema são as nossas limitações, né? Nós precisamos reconhecer que toda vez que a gente lê a Bíblia, nós estamos interpretando a Bíblia. Quando você está lendo, se você não está entendendo, você não está interpretando, né? Você está lendo simplesmente para passar tempo, você não vai interpretar, entender o que o autor queria dizer e até mesmo o que o Espírito Santo quer nos transmitir através da palavra de Deus, né? Então, o problema de nós fazer essa constatação de que nós somos limitados, né? Nós temos as nossas limitações, influencia também o nosso idioma. Nós sabemos que dentro da literatura nós temos idiomas mais ricos e mais pobres. Não de dinheiro, né? Não é nada disso, né? Que é um povo mais rico, um povo mais pobre, não. O próprio idioma, né? Existem idiomas que têm mais diversidade de palavras para dizer a mesma coisa. O português é um deles, por exemplo, é uma língua muito rica, né? Então nós temos, e mesmo nós falando fluentemente o português, que é a nossa língua nativa, nós às vezes tropeçamos, né, na leitura, tropeçamos na linguagem. Eu me lembro, um pequeno parênteses, né, só para os irmãos entendam o que eu estou querendo dizer, há muitos anos atrás, um obreiro até, um evangelista até, ele me procurou e com uma dúvida num versículo, né? Aquele versículo de Jesus Cristo dizia assim, olha, misericórdia, como está escrito, né? Jesus citando o Antigo Testamento, como está escrito, misericórdia quero e não sacrifício. Ele lia sem a vírgula, misericórdia quero e não sacrifício. Ele fez uma confusão que ele não conseguia entender essa frase. Então nós temos que ter cuidado ao ler, né? Nós temos que praticar a leitura. É claro que tem pessoas que têm certas limitações de formação, né? de formação escolástica, né? Então fica mais difícil às vezes, mas quando tem essa dúvida, procura alguém que possa esclarecer melhor, vai ficar tudo certo. Okay? Então nós temos que entender que nem sempre o entendimento daquilo que nós estamos lendo reproduz a verdadeira intenção que o Espírito Santo de Deus queria. Tá lá, pode conferir lá em 2 Pedro, capítulo 3, e verso 16. O terceiro item desse tópico trata a natureza das Escrituras. Nesse ponto aqui é bom ratificar que a necessidade da Bíblia ser interpretada é uma característica da própria palavra de Deus.
né? Nós já estudamos textos bíblicos aqui, já citei Daniel 9:2, quando ele teve a visão, quando ele teve a revelação das últimas coisas, ele disse, eu li e entendi pelos livros, ou seja, ele interpretou o livro dos profetas para poder tirar as suas conclusões a respeito daquilo, e é claro, dali para frente, ainda iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver esse termo iluminado daqui a pouquinho. Então, dentre tantas narrativas que nós podemos citar, né, eu posso citar, por exemplo, as parábolas. Por quê? Porque a Bíblia, só relembrando um pouquinho, né, de lições anteriores, foi escrita por cerca de 40 autores diferentes, num período aproximado de 1.600 anos. Então é uma variação muito grande, tanto cultural quanto histórica, quanto de circunstâncias vividas na época. Um passando fome, outro em época de fartura, né? Outro em época de guerra, outro em época de paz, outro em época de invasão, outra em época de escravidão. Então, cada circunstância, nós temos que levar essas particularidades, né? Nós não podemos ignorar essas particularidades da Bíblia, ok? Então, dentre todos, eu podia narrar, por exemplo, para vocês, citar para algumas narrativas, por exemplo, que a Bíblia traz livros poéticos, né? Tem poesias. Um livro de Salmos é considerado, embora seja um livro muito doutrinário e mais de oração, vamos dizer, né? Mas ele é considerado um livro poético. Também nós temos Cantar de Salomão, muito poético, Eclesiastes é muito poético, o livro de Provérbios é considerado um livro poético. Então a estrutura gramatical dele é um pouco diferente, às vezes, de outros livros da própria Bíblia. Isso faz parte dessa variedade que nós estamos passando para vocês, ok? Então, nós temos, quando ler a Bíblia, entender pela exegese, tentar extrair aquilo que o autor estava querendo dizer, e ainda inspirado e iluminado pelo Espírito Santo de Deus, né? Observando as regras gramaticais, o contexto histórico, né? De quando elas foram redigidas, quando que elas foram escritas, né? Como estava vivendo o povo. Então, são regras bastante interessantes de se observar dentro da natureza das Escrituras Sagradas. Partindo para o tópico número 2, pressupostos pentecostais para a Bíblia. Agora nós vamos trazer já para o nosso campo, né, para a nossa área do cristianismo, que é o pentecostalismo, né? Nós já vimos em lições anteriores, por exemplo, que Atos dos Apóstolos, quando fala sobre o batismo com o Espírito Santo, por exemplo, né? Embora até hoje algumas denominações contestam isso, nós entendemos ali muito claramente que aquela promessa que houve naquele dia do derramamento do Pentecostes, lá no cenáculo, onde eles estavam reunidos, né? Não foram só para aquele tempo, mas era para toda a história do cristianismo até Cristo voltar, né? Então é uma colocação bíblica que tem sequência. Ela não parou lá no Pentecostes, no dia do Pentecostes. Ela traz até hoje. Pentecostes significa 50, né? Foi 50 dias depois da partida de Cristo, depois da Páscoa, né? Era marcado lá na festa do Antigo Testamento. Em Levítico você pode ler isso e você vai entender que havia 7 festas, né? 3 ocasiões no ano eles compareciam perante o Senhor, e dentro dessas 3 ocasiões eram comemoradas 7 festas. E o Pentecoste era uma delas, logo após a Páscoa. Então era 50 dias após a Páscoa, comemorava o Pentecoste, que o próprio Pentecoste significa festa, alegria, né? Exultação, exaltação. Então é aquele momento de muita alegria, de festa que o povo viveu ali no Egito, quando é uma festa comemorativa de quando eles conseguiram finalmente escapar do Egito e adentrar a sua jornada rumo a Canaã, ok? Muito bem, então dentro do pentecostalismo, que é a nossa denominação Assembleia de Deus, ela é uma denominação pentecostal, né? Nós entendemos desde o princípio, desde a primeira lição que nós estamos passando para vocês, sobre a autoridade da Bíblia, né? É a marca do pentecostalismo. Ela é a última palavra, ela é a nossa regra básica de fé, prática e fé, né? Então, está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 16, que você pode conferir depois lá. Então, portanto, para ler o livro sagrado, nós temos, como pressuposto, nós temos que partir da premissa, né, que a Bíblia é inerrante e é infalível. Foi tema de lições passadas nossas já, né? Tudo que está escrito é verdadeiro e serve para o nosso ensino. Se eu ler lá em Romanos capítulo 15, verso 4, que ela mesmo se autoriza a fazer dessa forma, né? Então, nós acatamos as doutrinas, né? Nós reconhecemos a realidade sobrenatural da Bíblia,
nós entendemos a literalidade dos milagres relatados na Bíblia, nós entendemos a atualidade do batismo no Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 39, que eu já acabei de citar para vocês, né? Capítulo 2 inteiro trata do derramamento do Espírito no Pentecostes, principalmente o verso 39 nos traz essa informação que esse evento não foi um evento simplesmente para aqueles dias, né? Nós podemos conferir aqui para você, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, né, o verso 39, nós vamos entender que... Um instantinho só, que eu tenho que voltar daqui, né? Capítulo 2, verso 39, nós vamos ler as seguintes palavras, olha. Porque a promessa do derramamento do Espírito, vos diz respeito a vós, estava falando com os discípulos, né? A vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então é uma coisa que teve uma sequência, não parou só naquele dia, ela teve uma sequência. Então, pegando dessa forma, nós podemos ler que a Bíblia realmente ela tem autoridade para nos ensinar e falar acerca de Deus. O segundo item desse tópico fala a iluminação do Espírito Santo. Nós tratamos em lições anteriores sobre a inspiração plenária da Bíblia. O apóstolo Pedro, ele fala muito sobre isso aí, está lá no capítulo no 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, vamos ler para vocês aqui. Diz assim, ó, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ora, se a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, para que você entenda a Bíblia, você tem que ter a participação do Espírito Santo para nos orientar. Porque nós não podemos ficar interpretando a Bíblia também da maneira que nós queremos, né? É claro que pelas técnicas de interpretação, exegese, hermenêutica, não vou falar de hermenêutica daqui a pouquinho, né? Ajuda, são ferramentas que facilitam a interpretação. E também uma boa técnica de leitura, né? Um bom aprendizado da leitura no nosso idioma nos ajuda muito a falar. Mas o mais importante é a iluminação do Espírito Santo. Então, destacando, a inspiração da Bíblia veio sobre aqueles que escreveram a Bíblia, os autógrafos, veio sobre aqueles que fizeram as cópias da Bíblia e também veio sobre aqueles que depois trabalharam a estrutura da Bíblia, dividiram em versículo, em capítulo, até aí nós vemos a participação direta do Espírito Santo. Agora, para nós entendermos, nós necessitamos dessa iluminação do Espírito Santo. Então a iluminação, ela não aumenta e nem altera a Bíblia. Ela simplesmente elucida aquilo que já foi revelado pelo Espírito lá nos autores originais, né? Então, o conhecimento da palavra de Deus, ela produz comunhão com Deus, vida de oração, obediência e santificação. Confere lá em 2 Pedro, capítulo 1, do verso 3 até o verso 10. Você vai entender o que eu estou querendo dizer, ok? O terceiro item desse tópico fala o valor da experiência. Olha só. O texto sagrado ele é útil para ensino, para repreensão, para correção, né? E tudo isso tem uma finalidade, é tornar aquele que aceitou a Jesus num caminho de perfeição. É claro que nessa vida nós nunca chegaremos a ser perfeito, né? A 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, você pode encontrar mais uma referência que elucida mais o que eu estou querendo dizer para você. Então, nesse aspecto, por exemplo, nós cremos que o livro de Atos, ele não descreve só a experiência, como eu já disse, pentecostal da igreja primitiva, mas também torna válido para os nossos dias. Acabei de ler o versículo para nós aqui, né? Então, o valor da experiência. A experiência que os cristãos obtêm através da Bíblia Sagrada é uma autenticação do valor da Bíblia Sagrada. Então a experiência é muito importante. Mas nós podemos esquecer, irmãos, que tudo isso que nós estamos falando não é infalível, porque nós somos falhos, né? Nós podemos, com toda boa vontade, até boa intenção que nós possamos ter, a melhor das intenções que nós possamos ter, nós somos sujeitos a falhas, não é verdade? Mas a Bíblia Sagrada, ela é a última palavra. Nós podemos falhar, mas a Bíblia não falha, ela é infalível, né? A Bíblia é a autoridade final.
O Espírito Santo nos auxilia na sua compreensão e a experiência que nós temos através do que aprendemos na Bíblia confirma essas verdades. Terceiro e último tópico da nossa lição, regras básicas de interpretação. Embora nós já tenhamos trazido a primeira ferramenta no tópico 1, falando sobre a exegese, né, que é aquela técnica que você tem de extrair aquilo que o autor original estava pretendendo dizer quando ele escreveu, né? Dadas as circunstâncias, momento histórico, como ele estava se sentindo, a situação do povo, a cultura que ele vivia, né? A própria estrutura literária que ele escreveu, isso aí são exegeses, são técnicas que nós usamos. Mas também existe uma outra técnica, né, que chama-se hermenêutica. Né? A hermenêutica também é um termo grego, né? No grego ela é hermeneutikos, traduzido para o português, sendo hermenêutica. Né? O que é? São princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. Né? O Lutero, o grande Martinho Lutero, ele desenvolveu um sistema, né, uma máxima que é chamado assim, né, de que a Escritura tem que ser interpretada e entendida por ela própria. Inclusive cita um versículo de Isaías capítulo 8, verso 20. Né? Por quê? Porque a Bíblia é a própria intérprete da Bíblia. Esse é o maior tesouro que nós temos. Quando nós temos dúvida sobre um determinado assunto, nós temos que recorrer ao que a Bíblia no todo nos ensina a respeito daquele assunto. Né? Às vezes nós pegamos um versículo até isolado, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Pegamos um versículo isolado e ficamos confusos, mas por que está dizendo isso? Não é uma verdade. Nós lemos algumas cartas de Paulo, por exemplo, ele fazendo algumas citações, por exemplo, que ele cita os amigos de Jó. Cita palavras que o amigo de Jó falou para Jó. Né? Então alguém fala assim, mas se for amigo de Jó e Deus não aprovou os amigos de Jó, como é que Paulo usou as palavras do amigo de Jó? Mas nós temos que entender que aquelas palavras que ele está falando, embora Deus não tenha aprovado a atitude dos amigos, aquelas palavras que ele falou, ela condiz com todo o contexto bíblico. Ela não foge da doutrina bíblica. Não era mentira o que eles estavam falando. Né? Tinha algumas verdades que eles falavam e o próprio apóstolo Paulo citou algumas coisas dos amigos de Jó, né, dentro das suas cartas, para reforçar a intenção que ele tinha de passar a mensagem em seus textos. Então, nós temos que entender então, que a maior intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Então a hermenêutica, o que é? Ela é uma ferramenta que nós usamos para quando nós temos dificuldade em um determinado texto, nós olharmos o contexto inteiro. Tem até uma frase que é muito conhecida, né, que a escola teológica fala assim, a todo instante que todo texto fora de contexto é pretexto. Entenderam, né? Se você pegar um texto fora do contexto, você pode estar criando um pretexto. E nós não temos autoridade, autorização do Espírito para criar pretextos dentro da Bíblia baseado em versículos isolados. É o que acontece com muitas heresias que se levantam, né? Pegando certos textos isolados e tentando, às vezes, entender uma literalidade que, na realidade, foi colocado como uma metáfora, às vezes, né? Então, aí nós temos que recorrer ao que a Bíblia diz no seu âmbito geral, que chama, então, essa técnica, essa ferramenta de estudo, chama-se hermenêutica. Então, como eu já li lá em 1 Pedro capítulo 20, capítulo 1, verso 20 e 21, né? A doutrina bíblica ela não é de particular interpretação, porque homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então requer que homens também iluminados agora pelo Espírito Santo possam entender corretamente a Bíblia. E louvamos a Deus que nós temos, né, muitos teólogos, grandes mestres da Bíblia Sagrada que procuram extrair o máximo possível de informações e nos ensinam. Né? Nós temos que ter humildade de aprender com todos aqueles que têm estudado a palavra de Deus. O terceiro item desse terceiro tópico principal trata sobre os perigos da hermenêutica pós-moderna. O que é? A nossa ortodoxia, eu já expliquei para os irmãos em aulas passadas, que a ortodoxia é aquilo que vem do real, do literal, né? do contexto real da Bíblia. Não são fantasias, não são especulações feitas por interesseiros, né? Querendo
adaptar a Bíblia, muitas vezes, a seu modo vivendi, né? Então, a nossa ortodoxia, que nós somos fixos dentro da Bíblia, né? Ela refuta qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia. Recentemente, um grande escritor até, se não me falha a memória, da denominação batista, né? Ele praticamente foi bastante criticado, até dentro da sua própria denominação, porque ele soltou algumas palavras numas lives que ele fazia, dizendo que a nossa Bíblia não pode ser usada mais, teria que ser reescrita de novo, porque tem muita coisa que não ajusta mais com o nosso tempo moderno. Isso é uma heresia, né? Então, foi muito criticado até por isso, né? Não citamos nome em função de ética ministerial. Mas isso acontece. Então tem pessoas que acham que está acima da autoridade da Bíblia. Então começa a pegar dentro da Bíblia e fabricar certas coerências, entre aspas, né, para confundir as pessoas e muitas vezes para satisfazer uma posição pessoal, né? Que ele toma ele tem uma ideia muito magnífica, muito brilhante, e aí ele tenta fazer com que essa ideia se encaixe na Bíblia. E é o contrário. As nossas ideias, nossos aprendizados, a Bíblia que tem que confirmar, não nós confirmarmos dentro da Bíblia se a nossa ideia está certa ou não. A Bíblia que tem que nos fornecer esse material, né, essa ideia, essa vontade de escrever, de fazer. Ok? Então não cabe ao estudante fragmentar ou relativizar os textos da Bíblia. Não pode empregar métodos subjetivos focados no leitor, em prejuízo do texto do próprio autor da Bíblia. Então nós temos o autor da Bíblia, que é Deus, mas usando homens como nós. Homens falhos até, né? Falhos como nós. Né? Grandes homens de Deus que escreveram tantas coisas. O próprio apóstolo Paulo, ele se autodenominava o pior dos pecadores, né? Embora redimido por Cristo, mas ele chegava a ter uma luta, né, entre carne e espírito, porque ele mesmo sabe, o que eu quero fazer de bom eu não faço, o que eu não quero fazer de mal isso eu faço com facilidade, né? Então nós temos que reconhecer que as técnicas de hermenêutica também não são infalíveis, viu, irmão? Por quê? Porque depende muito da nossa capacidade de interpretação e de ler a Bíblia. Às vezes, algumas palavras que a gente ouve muitas vezes pessoas falando sobre vários temas doutrinários na Bíblia, né? E de repente a gente se depara com alguma interpretação equivocada. Por quê? Porque, às vezes, na nossa língua pátria, no nosso idioma português, né, pode ter duplo significado uma palavra. Mas então nós temos que recorrer àquela ferramenta da exegese, que nós falamos lá no começo, né, e procurar, então, conhecer o que dizia o texto ou grego ou hebraico original. Então, aí nós podemos, sim, ter uma elucidação mais clara daquilo que o autor queria dizer e, consequentemente, aprender melhor da Bíblia Sagrada. Então nós temos que reconhecer que as técnicas de hermenêutica não são infalíveis, muito menos da exegese, né? Depende muito da nossa participação nessa interpretação, então é difícil a gente ser infalível, nós podemos falhar, né? Temos que ter a humildade de saber disso. Então, durante esse processo de aplicação dos métodos interpretativos que eu estou trazendo aqui, nós necessitamos da iluminação do Espírito Santo. Então, ler a Bíblia sem oração, você pode se tornar um cético. Somente oração e não ler a Bíblia, você pode se tornar um fanático. Não estou dizendo que vai se tornar, mas pode se tornar. Então tem que haver o quê? Equilíbrio. Você tem que orar e buscar entendimento na Bíblia. Você tem que buscar entendimento na Bíblia e orar. Porque quando você junta essas duas ações, quando você pratica essas duas ações conjuntas, você vai com certeza ser iluminado pelo Espírito Santo. O próprio Cristo, quando deixou a terra, falou para os seus discípulos: olha, tudo que eu vos tenho falado, eu vou embora, mas eu não vos deixarei órfãos. Enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que vos fará lembrar de tudo e vos ensinará em tudo sobre aquilo que eu tenho vos dito. Então nós temos que ter essa posição de nos humilharmos
debaixo das potentes mãos de Deus, para que recebamos então a iluminação do Espírito Santo, para que a interpretação da Bíblia seja correta. E mesmo assim, muitas vezes nós confundimos que podemos estar enganados se estamos sendo iluminados ou não, porque nós já temos algo que nós chamamos de pré-conhecimento, pré-concepção. Nós já somos, a gente vive numa sociedade em que, principalmente nos dias atuais, com a modernidade da mídia, né, da tecnologia da informação, que é muito divulgada, nós temos uma carga de informação muito grande em nossas mentes, né? E essa carga de informação, às vezes, ela ocupa um lugar que nós, por comodidade, encontramos que está tudo certo, que é daquela forma mesmo. E quando de repente nós lemos a Bíblia confronta a nossa posição que já temos pré-concebida, nós mesmo às vezes, procurando orar, procurando fazer a coisa direito, a gente traz uma pré-concepção nossa própria, que faz com que nós corramos até o risco de distorcer certas coisas. Então nós temos que ter muito cuidado, que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando nós tivermos dúvida, como eu já disse há pouco, a hermenêutica nos fala, a Bíblia é a própria intérprete da Bíblia. E uma outra regra muito importante para você ler a Bíblia e interpretar a Bíblia, porque a Bíblia foi feita para você interpretá-la, né? Primeiro, nós partimos do princípio que tudo que nós lemos na Bíblia é literal. Aí você olha para mim, mas as parábolas? Mas parábolas não preciso nem dizer para você que são parábolas. Elas estão escritas, e contou o Senhor e disse-lhes uma parábola. Então passa a falar sobre uma parábola, né? Então nós já entendemos que aquilo ali não é literal. Ele está transmitindo um ensinamento real em cima de uma história fictícia, uma história criada para reforçar a colocação daquela doutrina que está implícita dentro daquela narrativa, né? Então, quando ela fala de parábola, nós já sabemos que é uma parábola. Mas, por outro lado, muitas coisas na Bíblia a gente lê e fala assim, será que isso é literal? Nós temos que primeiramente partir do princípio que é literal, até que a própria Bíblia nos diga que não é literal. Existe, por exemplo, uma grande, não tão grande discussão assim, mas alguns mais céticos, vamos dizer assim, preferem acreditar, por exemplo, que o livro de Jó é um livro fictício, não é um personagem real. Nós cremos que é um personagem real, que aquilo realmente ocorreu. Embora foi escrito por Moisés, né? É considerado o livro mais antigo de Moisés, né? Ele foi um dos primeiros livros que ele escreveu, e é o mais antigo da Bíblia, inclusive, os seus manuscritos, né? A data da escritura é a mais antiga de todas, embora tenha sido escrito por Moisés, pode ter acontecido, né, dele ter ouvido essa narrativa de alguém que conviveu até com o Jó. Então nós partimos do princípio que é literal. Aí alguém chega para você e você não acredita que é literal. Irmãos, não vai mudar em nada o conteúdo que a Bíblia tem a nos ensinar através da palavra dele. Nós temos certeza que é literal a vida de Jó. Jó existiu, Jó passou por tudo aquilo, e o que ocorreu no nível espiritual foi revelado para Moisés, e Moisés então descreveu daquela forma. No momento, Jó não sabia nada que estava em plano espiritual, que estava acontecendo com ele, né? Até que depois ele entende lá no final do livro e nós sabemos o final da narrativa. Então eu estou trazendo isso aqui só para os irmãos verem que nós temos sim participação na interpretação da Bíblia, tá? Então, quando nós tivermos dúvida se é literal ou não, deixemos que a própria Bíblia nos diga se é literal. O próprio Cristo citou Jó em suas palavras, né? O Paulo citou Jó, então nós vemos que se outros escritores também citaram Jó, porque realmente Jó existiu, não foi uma obra fictícia, um conto, né, de fadas, vamos dizer assim, né, um romance apenas, mas que existiu literalmente. Então, quando existir essas dúvidas, deixemos que a própria Bíblia nos responda. Se ela tem confirmação, se ela retrata novamente aquela situação que nós estamos em dúvida, né? E qual é o contexto geral da Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada tem um princípio, né? Criação do homem, queda do homem e o plano redentor de Deus para esse mesmo homem.
para que esse homem volte para Deus e possa viver eternamente no céu. Amém? Chegando ao final da nossa lição, vou passar para os irmãos a conclusão da maneira que está colocada na nossa revista, e diz assim, olha, a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Nesse mistério, somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica, como já transmitimos a vocês. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra de Deus. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. Que Deus possa abençoar você. Divulgue o nosso trabalho, deixe o seu like para que nós possamos fortalecer cada dia mais o nosso canal. E espero você no próximo domingo, então, a partir das 9h30, em uma aula presencial sobre esse mesmo tema, e você poderá tirar as suas dúvidas. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.